Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo derramadas sobre nossas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. Capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Diz assim a santa palavra do nosso Deus, Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te rendemos ao Pai, por sua bondade para com o teu povo, por nos chamar na tua presença mais uma vez e por falar ao nosso coração, ó Pai. Estamos diante da sua palavra, que é a vontade revelada do Senhor a nós como igreja. Pedimos ao Deus que o Senhor fale ao nosso coração, expondo, ó Deus, aquilo que é do teu agrado, para conduzir-nos, Senhor, segundo a sua vontade, à obediência e ao temor ao Senhor. Rogamos a Deus que o teu Espírito nos ilumine, que ele quebrante o nosso coração, desfaça as barreiras que impedem a clara compreensão e também, ó Deus, aquelas afeições que impedem a pronta disposição de obedecer. Santifica-nos, ó Deus, santifica nossa mente, coração e afeições para a glória e para o louvor do seu santo nome. É assim que oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, conta-se que no mundo antigo, especialmente no período de descobrimentos, quando os navegadores recebiam um mapa novo de uma região ainda não explorada, que era comum alguns se concentrarem a observar e a especular a respeito daquelas áreas em branco no mapa. Perguntavam se talvez ali havia alguma coisa preciosa, que perigos existiam naquela área, naquela região, que segredos ainda não foram revelados naquela parte do mapa, ou que estavam escondidos naquela parte do mapa. Enquanto isso, muitos ignoravam as rotas claras, os destinos certos, os caminhos seguros que haviam sido traçados ali para que eles seguissem com uma missão por aquele que desenhou o mapa. Certamente, e há especulações históricas a respeito disso, muitos intencionalmente desviaram do destino ou da rota que foi traçada para explorar caminhos desconhecidos com o fim de descobrir coisas novas. O mapa não foi dado a eles com este propósito. O mapa não foi dado para satisfazer ou despertar curiosidade sobre o desconhecido, mas o mapa foi dado a eles para conduzi-los com segurança até o lugar determinado. Algo semelhante ocorre aqui no texto de Atos, que nós acabamos de ler. Os discípulos olham para as áreas em branco do plano de Deus, os tempos e épocas que, segundo o Senhor Jesus, foi reservado ao Senhor. Eles perguntavam quando o reino será restaurado a Israel. Jesus, porém, redireciona o olhar dos discípulos para aquilo que já estava claramente traçado para eles, pela vontade do Senhor. Após a sua ascensão ao céu, ele queria que os seus discípulos, que a sua igreja, seguisse uma rota certa no cumprimento da missão
que ele daria, que ele estava dando àquela igreja. Por isso, ele desvia do assunto e fala aquilo que ele deseja para os seus discípulos. Ele não lhes revela nada sobre a pergunta deles. Não fala nada sobre tempos e épocas, mas mostra a eles o caminho que eles deveriam percorrer e a capacitação que eles iriam e precisavam receber para cumprir uma missão dada pelo próprio Senhor, dada pelo próprio Jesus. Há uma conexão com o texto anterior, com os versículos que foram expostos no domingo anterior, o versículo 1 ao 5. No verso 1, o evangelista Lucas refere-se a coisas que Jesus começou a ensinar e a fazer até o dia em que foi elevado às alturas. Coisas que Jesus começou a ensinar e a fazer. Antes disso, porém, Jesus deu mandamentos e promessa aos apóstolos. E esses mandamentos e promessa estavam relacionados ao que Jesus continuaria a fazer e a ensinar através dos apóstolos e de sua igreja através dos séculos. Jesus começou a fazer e a ensinar e subiu aos céus, não implica que ele não completou a missão, ou que ele deixou algo sem fazer e que agora a igreja teria que se virar. Não, ele está dando uma orientação, uma direção para a igreja, para os apóstolos, de que ele começou a fazer e a ensinar, e que os apóstolos seriam um instrumento pelo qual a igreja do Senhor seria o instrumento pelo qual ele continuaria e a fazer a obra que ele começou. Veja que Jesus responde aos discípulos quando eles perguntam: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ele responde com uma mudança de foco. Ele sai da curiosidade, e é exatamente isso que ele queria, que os discípulos saíssem da curiosidade para a obediência, da especulação para a capacitação que eles precisavam para realizar a missão que estava diante deles. É exatamente o que estrutura o capítulo 1 de Atos, versos 6 ao verso 8, que define a vocação da igreja de todos os tempos, não somente da igreja do primeiro século. Em resumo, nesse texto, há uma correção de foco, há um chamado à submissão à soberania de Deus como o Senhor da igreja, e há um comissionamento missionário do qual a igreja não pode se esquivar. Vejamos o que Jesus faz, então, para redirecionar os discípulos e sua igreja e para ensiná-la a respeito da sua missão. Em primeiro lugar, é bem claro, Jesus corrige uma expectativa equivocada quanto ao reino dos céus. Jesus começa corrigindo expectativa equivocada a respeito do reino de Deus. Verso 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? As perguntas dos discípulos, ou a pergunta dos discípulos, revela uma expectativa errada, porque Jesus demonstra que ela era uma expectativa errada. Se Jesus não dissesse, talvez nós faríamos a mesma pergunta ainda hoje. Será quando é o tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? A pergunta dos discípulos revela que eles estavam com uma expectativa errada, um foco errado, pensando mais no Israel nação. Talvez aquela expectativa da restauração nacional, política, e pelo que eles esperavam, imediata do reino a Israel. Vejam aqui, mesmo após a ressurreição do Senhor Jesus, mesmo tendo Jesus dado tantas lições a eles, dizendo que o reino dele não era deste mundo, que o reino dele era um reino espiritual, ainda os discípulos lutavam para compreender a natureza do reino. Não entenderam a natureza espiritual, progressiva, ampla, universal do reino de Deus. Veja que Jesus não nega a realidade da restauração do reino. Ele não diz, não, o reino jamais será restaurado. Ele não diz isso aos discípulos, mas ele diz, isso está guardado a Deus.
deixa eu dizer para vocês o que importa agora. Jesus corrige o modo e o tempo que os discípulos deveriam entender a respeito da consumação do reino. O reino não era um reino que deveria ser restaurado a Israel como nação. Afinal de contas, o reino de Jesus não é um reino desse mundo, é um reino espiritual. Um reino espiritual que seria consumado para o verdadeiro Israel, para os eleitos, para os herdeiros da aliança da fé. Sim, Jesus não está negando a restauração do reino, mas ele aponta para a missão da igreja. E a missão da igreja fala de um reino eterno. A missão da igreja fala de uma mensagem que é pregada aos herdeiros da aliança, aqueles que pela fé creram e também receberam a herança como Abraão. João Calvino, comentando esse texto, afirma o seguinte: os discípulos perguntaram sobre o reino, mas imaginavam um reino carnal. Cristo, porém, os eleva a uma esperança melhor, para que não se prendam às coisas terrenas. Jesus, então, corrige o foco dos discípulos. Ele corrige uma perspectiva equivocada a respeito do reino de Deus e a respeito da vontade do Senhor. Irmãos, nós como igreja, e especialmente esse ano, nós estamos pensando a respeito dos passos que devemos dar, de como devemos nos organizar para que possamos, se Deus assim permitir e quiser, e no segundo semestre nós sejamos organizados como igreja. Mas nós, ainda que estejamos buscando a vontade do Senhor, desejando realizar aquilo que Ele nos ordenou realizar, nós também podemos estar trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, mas com expectativas equivocadas, com pensamentos contrários àqueles que de fato são importantes, com ideias, com esperanças e expectativas que não são aquelas designadas por Deus para aquele momento. Assim estavam os discípulos de Jesus naquele momento. Uma preocupação com o reino terreno, uma preocupação com o reino de Israel, nação, esquecendo-se que o reino de Cristo é um reino espiritual. Irmãos, nós corremos o risco, especialmente vivendo numa era materialista, de que a nossa mente seja também levada, conduzida a pensar, a ter uma expectativa de um reino terreno. E esse ano, especialmente, que nós temos à nossa frente uma eleição, há uma expectativa de que haja mudanças, de que haja transformação, de que consigamos acertar os políticos corretos. Vamos votar para presidente, vamos votar para senadores, para deputados. E a nossa expectativa é de que tenhamos pessoas boas para governar a nossa nação. Mas, infelizmente, alguns de nós colocam uma expectativa irreal em políticos humanos, como se políticos, homens, pudessem redimir a nossa terra, pudessem trazer uma nova esperança para o nosso povo. E aí nós focamos demais nas coisas dessa terra, colocamos demais a nossa esperança nessa terra, brigamos por política, até ferimos irmãos por causa disso. E esquecemos que aqueles com os quais nós estamos caminhando, estão caminhando juntamente conosco e lutando juntamente conosco por um reino espiritual, não por um reino terreno. E aí, nossas expectativas equivocadas, nossas esperanças irreais, acabam fazendo que nós olhemos tanto para a terra que esquecemos do céu. Esquecemos que quem está do nosso lado está andando conosco para o céu, caminhando por um reino espiritual. Cuidado, irmãos, com expectativas erradas. Cuidado com expectativas que são contrárias àquelas do Senhor. Olhemos para o alto, olhemos para o céu, lembremos que o reino de Deus é um reino espiritual e que a realidade do reino de Deus, que já é experimentada por nós agora, porque ele diz que o reino de Deus já está entre nós, que o reino de Deus está em nós. Mas ainda haverá uma consumação plena desse reino, quando nós desfrutaremos para sempre
de todas as benesses do reino. Não há essa esperança de redenção de uma terra que pareça céu. Nós não teremos um Brasil que é um pedacinho do céu antes que Cristo volte. Nós temos sim que orar, que esperar, que desejar de todo o coração e trabalhar para que nós tenhamos política justa, tenhamos tudo correto, mas não criemos expectativas erradas e não criemos esperanças irreais a respeito daqueles que não podem nos dar nada. Só Deus pode nos dar alguma coisa. E a nossa mente deve estar mais elevada, mais alto, naquele que nos prometeu um reino espiritual eterno, um reino celestial que não é deste mundo. Então, Jesus corrige essa expectativa dos discípulos. E a nossa oração é que constantemente o Senhor corrija nossas expectativas erradas como igreja, para que nós possamos viver segundo a sua vontade. Como que Jesus corrige essas expectativas erradas dos discípulos? Ele corrige conduzindo a mente e o coração dos discípulos à submissão à vontade do Pai. Quando eles perguntam, será este o tempo, Senhor, em que restaures o reino a Israel? Verso 7, Jesus responde assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Irmãos, nós somos naturalmente curiosos. Nós queremos prescrutar as coisas. Nós queremos conhecer coisas que Deus não quer nos revelar. Quem de nós não gostaria de saber o que vai acontecer conosco amanhã? Quem de nós não gostaria de conhecer a providência secreta de Deus a respeito da nossa vida aqui na Terra? Por quanto tempo andaremos por aqui? O que será de nós daqui a 10 anos? O Senhor não nos deu conhecer essas coisas. Da mesma forma, o Senhor não nos deu conhecer aspectos do reino que não nos cabem, que não nos competem. Jesus então mostra aos discípulos o que competia a eles naquele momento. Irmãos, o problema aqui, quando os discípulos perguntam, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? E Jesus disse, não vos compete. O problema aqui não é somente de ignorância humana quanto às coisas de Deus, mas é de impropriedade de foco. O Senhor não nos proíbe de pensar sobre as coisas, de perguntar sobre as coisas, de ter interesse de saber e aprender. Mas aqui ele corrige a impropriedade do foco. O foco estava errado. E quando pensamos como igreja, nós temos que pensar se o foco está correto, se o nosso foco está de fato correto. Jesus respondeu dizendo, não vos compete. Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A palavra reservou aqui tem a ideia de intencionalmente ocultou. Não vos compete saber aquilo que Deus intencionalmente ocultou dos homens. Saibam aquilo que Deus quer revelar para vocês. Parece que aqui Jesus dá uma má resposta nos discípulos. Senhor, este é o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus vira para eles e diz, não é da sua conta. Mas não é uma má resposta. Mas realmente Jesus queria mostrar a eles que esse tema não é da nossa conta. Que esse tema não é da conta deles, mas é da conta daquele que governa todas as coisas. É da conta de Deus. Deus é quem governa e que precisa saber como conduzir os tempos e as épocas. Jesus, com essa resposta, reafirma a absoluta soberania do Pai sobre a providência ou sobre a história e sobre a igreja. A absoluta e soberana providência de Deus no governo da história e da igreja. Sim, não é da nossa conta.
é da conta de Deus. Com isso nós aprendemos que a igreja não é chamada para decifrar cronogramas da providência de Deus. Diversas vezes tentaram fazer isso na história. Muitas seitas, inclusive, foram classificadas como seitas por essa razão. Essa foi uma das razões. Marcaram a data do retorno de Cristo, quando ele mesmo negou nos dar a data, enquanto estava aqui na terra, chegando a dizer que nem ele conhecia a data, que isso estava reservado ao Pai. É claro que, como homem, por causa da sua humanidade, ele decidiu, na encarnação, ele decidiu ocultar ou privar-se desse conhecimento. Mas ele mesmo nos mostra que não devemos especular a respeito da soberania secreta do nosso Deus. A igreja não foi chamada para decifrar o calendário de Deus, mas para obedecer à sua vontade revelada. Nós não fomos chamados para descobrir as coisas ocultas da mente de Deus, mas para cumprir aquilo que Ele nos revelou. Há tanta coisa revelada com as quais nós deveríamos nos preocupar, e o nosso coração e a nossa mente se preocupa com os segredos da palavra de Deus. Com isso, heresias e mais heresias têm surgido, porque homens têm trilhado caminhos intelectuais que eles não deveriam trilhar, tentando descobrir, tentando prescrutar a mente do Deus soberano. Mas Paulo faz a pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem porventura é suficiente para conhecer a mente do Senhor? E quem aqui tem autoridade para ordená-lo que ele revele aquilo que ele decidiu guardar pela sua exclusiva autoridade? Aquilo que ele decidiu ocultar liberalmente, por sua livre vontade, ele decidiu ocultar dos homens. Mais uma vez, a resposta de Jesus ressalta aos discípulos que a preocupação primordial da igreja não deve ser de descobrir a providência secreta de Deus, mas de cumprir a sua vontade revelada. Essa é a nossa chamada. Esse é o nosso papel. Cumprir o nosso dever, como ele foi revelado pelo nosso Pai Celestial. Herman Bavinck disse que Deus não apenas criou o mundo, mas o governa em todos os seus detalhes, conduzindo a história ao fim por ele determinado. O que resta a nós é apenas confiar no condutor da história e seguir obedientemente às suas instruções. Só isso é o que nos resta. Essa afirmação de Bavinck sustenta a confiança da igreja em meio à incerteza histórica, os tempos difíceis, nos leva a confiar de que tempos e épocas estão nas mãos de Deus, sendo conduzidos pela sua potente mão. E o que está nas mãos de Deus é da conta de Deus. Mas aquilo que está em nossas mãos é nosso dever. E o que está nas nossas mãos é o dever de obedecer aos mandamentos divinos e de confiar nas suas promessas. Isso é o que está em nossas mãos. Isso que foi nos dado, isso que nos foi entregue. Confiar na promessa divina e obedecer aos seus mandamentos. Jesus continua. E ao corrigir os discípulos, ele faz uma afirmação que talvez os discípulos não esperassem naquele momento. Eles perguntam uma coisa, Jesus responde outra. No verso 8,
Na primeira parte do versículo, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que isso tem a ver com a restauração do reino a Israel? Talvez eles pudessem ficar inquietos. E se eu não estou errado, foi Pedro que perguntou. Como ele era sempre impetuoso, talvez tenha sido ele, nosso irmão Pedro. Mas o que Jesus responde não está diretamente ligado ao que eles perguntaram. É agora, Senhor, que o reino será restaurado a Israel? Jesus disse: não vos compete, não é da vossa conta, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Preste atenção nesse mas. Essa pequena partícula, essa conjunção, indica um contraste. O que Jesus está dizendo é, ao invés de especulação, ao invés de curiosidade escatológica, tenha convicção da capacitação espiritual que é dada por Deus para vocês viverem este tempo, no tempo presente, cumprindo a sua missão no tempo presente. Eu não sei nada a respeito do futuro. O que eu sei a respeito do futuro é o que as Escrituras revelou, que é certeza, um dia Jesus virá. Mas eu não sei data, não sei hora, não sei como, e quando isso vai acontecer, eu só sei que vai acontecer. O poder prometido aqui, e certamente, talvez pudesse ainda surgir uma dúvida na mente dos discípulos. O poder prometido aqui não é um poder político, nem militar, mas é um poder espiritual, vindo do Espírito Santo para capacitar para a missão de pregar o Evangelho do Reino, de proclamar a mensagem da salvação. A missão da igreja é impossível sem poder. A missão da igreja é impossível sem a graça do Espírito. Nós não conseguimos convencer homens, nós não conseguimos convencer pecadores de que precisam de arrependimento. A única coisa que nós podemos fazer é fazer com que a mensagem chegue ao ouvido deles. E dali para frente nada mais podemos fazer. Ainda que nós apelemos para as emoções, como alguns pregadores fazem, e tentam comover as pessoas com o modo como pregam, a única coisa que conseguirão talvez é mover as suas emoções, mas não transformar os seus corações. Por isso a missão da igreja depende do poder do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode transformar mente e coração e conduzir ao arrependimento. João Calvino afirma de modo muito claro nas Escrituras que sem o Espírito Santo a palavra nada aproveita. É Ele quem faz eficaz a doutrina, penetrando nos corações. Somente o Espírito Santo pode fazer com que a palavra permeie o coração do pecador. Assim, Jesus tira o foco dos discípulos daquela preocupação com o reino terreno e coloca o foco deles naquilo que era essencial naquele momento: poder para cumprirem o que Deus havia ordenado a eles para aquele momento, para aquele tempo. E aí, nesse mesmo verso, Jesus também define a missão da igreja no mundo. Verso 8, ele continua: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele define para quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O verso 8 funciona como um resumo teológico de Atos. Alguns intérpretes chamam, apropriadamente até, o livro de Atos de os Atos do Espírito Santo, porque de fato o protagonista do livro de Atos
é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo agindo através dos apóstolos, agindo através da igreja. E se ele é o protagonista do livro de Atos, então o livro apropriadamente pode ser chamado de Atos do Espírito Santo nos apóstolos, ou através dos apóstolos. Ele tem então esse caráter, o verso 8, essa característica de resumir teologicamente o capítulo, porque ele fala da missão do Espírito Santo, capacitando crentes para cumprirem as ordens que o Senhor Jesus deu à igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que quem crê seja salvo e quem não crê seja condenado. O verso 8 também funciona como um esboço estrutural do livro de Atos. Se você olhar essa sequência, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, você segue direitinho, você consegue observá-la adequadamente no livro de Atos. O livro de Atos começa com eventos dentro da cidade de Jerusalém e termina com Paulo pregando na capital do império, a cidade de Roma, na Itália. Então o esboço, o verso 8 é um esboço estrutural do capítulo, do livro todo. Mostra como o livro será desenvolvido. Mas acima disso, o verso 8 define o âmbito, a abrangência da missão da igreja. Veja que os discípulos têm uma mentalidade muito nacional. É esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus disse: não é um reino nacional que eu estou preocupado. O meu reino sai de Jerusalém para a Judeia, Samaria e atinge até os confins da terra. A missão da igreja, ela vai além de onde o evangelho chegou primeiro. Esse versículo mostra qual é o tema central do livro e discorre sobre a abrangência local e universal da missão da igreja. Assim ele mostra que, em primeiro lugar, a missão é cristocêntrica, quando Jesus disse: e sereis minhas testemunhas. Não é testemunho de qualquer outro, não é testemunhas de si mesmo, é minhas testemunhas. E a palavra que é usada aqui é a palavra mártires. E sereis meus mártires. É claro que quando a gente ouve a palavra mártir, logo a gente pensa em alguém sendo morto, alguém morrendo, alguém sendo executado por uma causa. Mas essa palavra tem um significado muito mais profundo disso. É alguém que empenha a sua vida para dar testemunho daquilo que conheceu, daquilo que viu, daquilo que ele mesmo experimentou e testemunhou. Assim, quando Cristo mostra que a igreja será suas testemunhas, os apóstolos primariamente, porque eles viram o Senhor Jesus, eles foram capazes, eles tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus e a sua obra sendo realizada. Mesmo o apóstolo Paulo, que se chama ou se intitula de apóstolo temporão, ou apóstolo fora do tempo, ele também viu Jesus no caminho de Damasco, e ele ouviu o Senhor Jesus, e ele também diz que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, o instruiu, o ensinou a respeito da sua vontade. Assim, quando Jesus diz: e sereis minhas testemunhas, o que ele está afirmando é que os discípulos são chamados não para expressar opiniões religiosas ou experiências pessoais subjetivas, mas para dar testemunho fiel dos fatos históricos reais a respeito da sua vida. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação. É para falar de Cristo. E é claro que isso implica também sofrer por causa dessa mensagem, desse testemunho. A ideia de mártir
é aquela pessoa que tem tanta convicção de que o seu testemunho é verdadeiro, que ele é capaz de empenhar a própria vida para sustentar a sua defesa, para sustentar o seu testemunho. Assim, nós somos chamados por Jesus quando ele diz: e sereis minhas testemunhas, que nós sejamos capazes de ter tanta convicção do Evangelho, da graça salvadora de Cristo Jesus, que nós sejamos capazes de empenhar nossas próprias vidas pela defesa do Evangelho, pela pregação da mensagem da cruz. E assim fizeram os apóstolos, ao ponto de se tornarem mártires no sentido mais conhecido, de morrerem, de serem executados por causa da mensagem que sustentavam. Além disso, Jesus mostra que a missão da igreja era também uma missão progressiva. Ela começa localmente, se expande regionalmente e universalmente. Mas veja que ele usa duas palavras aqui: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui ele está dizendo que a missão, além de ser progressiva, ela é simultânea. A igreja deve empenhar para que o Evangelho seja pregado no máximo de lugares que é possível a ela pregar. Então, enquanto prega aqui, pregue também ali, e contribua e participe para que o Evangelho seja pregado universalmente. Além disso, essa missão é histórica e contínua, porque ela é um modelo para a igreja de todos os tempos. Ainda que ela tenha sido dada aos apóstolos, e a igreja do primeiro século, ela é um modelo sobre o qual a igreja do Senhor tem trabalhado no decorrer dos anos. E agora, mais de 2 milênios depois, nós continuamos sob o mesmo fundamento, sob a mesma promessa, sob o mesmo mandamento. Nós continuamos realizando as obras de Cristo. Lucas disse que Jesus subiu ao céu depois de ter começado a fazer e a ensinar certas coisas. E ele então manda o Espírito Santo para continuar a fazer e ensinar o que ele começou. Mas eles têm feito isso através de instrumentos. Por isso a igreja deve entender a sua missão. A igreja deve entender o seu papel, que ela é testemunha de Cristo. E enquanto isso, Jesus está continuando a fazer e a ensinar o que ele começou a fazer e a ensinar na terra. Que privilégio que nós temos de ser os instrumentos pelos quais Cristo continua a fazer e a ensinar o que ele começou a fazer e a ensinar na terra. Os apóstolos assumiram isso de uma forma tão viva, que a gente vai ver diversas vezes em Atos, eles repetindo que eles eram testemunhas de Jesus. Atos 2:32, testemunho dos apóstolos, diz assim: a este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas. Palavras do apóstolo Pedro. A este Jesus ressuscitou Deus, de que todos nós somos testemunhas. Por isso, a pergunta dos discípulos quanto à consumação dos séculos, ou a consumação do reino, ou a restauração do reino, não fazia sentido naquele momento. A preocupação deles deveria ser com o que eles deveriam fazer até que Cristo viesse consumar o seu reino. John Stott disse que a igreja não é chamada para especular sobre o fim. Ela é chamada para testemunhar de Cristo até o fim. Nós não fomos chamados para especular, nós fomos chamados para pregar. Veja que Jesus corrige amorosamente o foco dos discípulos, ainda que a sua resposta pareça para alguns uma resposta atravessada, não é da sua conta. Mas Jesus corrige os discípulos.
os discípulos, assim como aqueles antigos navegadores, diante de um mapa, estavam fixados nas áreas em branco do plano de Deus, querendo compreender tempos e épocas, coisas no plano de Deus que não estavam reservadas a eles, mas reservadas a Deus pela sua exclusiva autoridade. Eles queriam saber quando o reino seria restaurado, quais seriam os próximos acontecimentos e como a história se desenrolaria. Teve até um momento anterior a esse, em que queriam saber quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. E Jesus pacientemente orienta os seus discípulos, e é isso que Ele está fazendo conosco hoje também, pacientemente nos orientando a respeito do que é importante sabermos agora. Eles queriam saber como as coisas aconteceriam, mas Jesus não preenche essas lacunas de curiosidade na mente dos seus discípulos. Ele não lhes dá um novo mapa, no caso aqui, um cronograma dos acontecimentos, nem acrescenta detalhes sobre o que o Pai decidiu, ou que o Pai resolveu guardar sob a sua exclusiva autoridade. Na verdade, Cristo deixa isso de lado, essa preocupação ou essas especulações dos discípulos de lado, e aponta e dá a eles rotas claras. Tire os olhos das áreas em branco do mapa, do cronograma, e coloque os olhos nas rotas claras que o Senhor está traçando para a igreja. Em vez de curiosidade especulativa com relação à providência secreta de Deus, preste atenção naquelas coisas para as quais Cristo aponta. Cristo está apontando rotas claras, traçadas por Deus para a sua igreja. E como parte dessa rota está a promessa de enchê-los do Espírito Santo, para que eles sejam capazes de viver o presente tempo, eles naquela época e nós agora, segundo a vontade do Senhor, cumprindo o seu querer. Ele também define o propósito da igreja. A igreja foi chamada para proclamar, para ser testemunha do Senhor. Além disso, ele estabelece o caminho pelo qual ele continuaria a sua obra no mundo, levando o Evangelho por todos os lugares da terra. O que importava naquele momento não era conhecer os tempos e épocas, mas era conhecer o poder do Espírito Santo. E esse é o nosso desafio, meus irmãos. Não é conhecer as coisas, os detalhes da providência de Deus para a história da Igreja Presbiteriana da Graça, da Congregação Presbiteriana da Graça. Nós não sabemos nem aonde nós vamos, nem onde nós vamos reunir no futuro. Não temos qualquer direção clara a respeito disso ainda. Mas nós sabemos que o Senhor nos reuniu neste lugar e nos chamou para proclamar a sua mensagem, para sermos testemunhas do Senhor. A única coisa que nós devemos fazer agora é obedecer. Ele não nos chamou para conhecer tempos e épocas, para especular. Ele nos chamou para receber o seu poder. Ele não nos chamou para calcular datas. Ele nos chamou para dar testemunho. Ele não nos chamou para aguardar passivamente a restauração do reino, mas Ele nos chamou para servir ativamente no reino até que Ele venha. A missão do Senhor Jesus continua. Atos 1:8 permanece diante de nós como o mapa que o próprio Jesus Cristo entregou à sua igreja a respeito de sua missão. Nele não estão registrados todas as respostas que a nossa curiosidade deseja ou almeja saber, mas ele registra ali tudo o que a obediência cristã necessita, tudo o que nós como crentes precisamos saber a respeito de nossa missão no mundo. Fomos capacitados pelo poder do Espírito Santo,
Fomos chamados para ser testemunha da obra e da pessoa de Cristo. Fomos chamados para pregar e proclamar localmente, regionalmente e universalmente a mensagem salvadora de Cristo. Enquanto os tempos e as épocas permanecem nas mãos do Pai, o caminho da missão está claramente diante de nós. Enquanto tempos e épocas permanecem sob o conselho exclusivo do nosso Deus, o que Ele deseja que nós façamos enquanto aguardamos a vinda de Cristo está claramente revelado nas Escrituras. Assim, irmãos, aqui cabe lembrar as palavras do profeta Moisés em Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Isso é que nós precisamos entender agora. As coisas encobertas cabem a Deus, as reveladas cabem a nós e aos nossos filhos, para que nós cumpramos a risca. Cabe à igreja então, em cada geração, seguir por esse caminho dado pelo próprio Senhor, confiando que aquele que começou a boa obra há de fazê-la até que ela esteja plenamente completa, até que o reino seja plenamente consumado. A única coisa que nós devemos fazer é entender que há coisas que não são da nossa conta, mas que o trabalho de proclamar o Evangelho, de ser testemunha fiel do Evangelho de Cristo, isso sim é o que é da nossa conta agora. Por isso, cada preocupação que nós tivermos, de conhecer mais, de estudar mais, de nos preparar mais, seja visando dois fins principais aqui. O primeiro, que é o fim supremo da nossa existência, que é o de viver para Deus, de glorificá-lo e deleitar-nos nele para sempre. Este é o fim principal e último do homem. Mas enquanto estamos nessa terra, nós também entendamos que nós estamos aqui para cumprir a missão de testemunhar a respeito daquele que nos chamou e nos salvou para a sua glória eterna. Diante disso, nós devemos só nos render em submissão e dizer: Senhor, eis-nos aqui, cumpra-se a sua vontade, cumpra-se o seu querer. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos capacite segundo a sua vontade, para que nós possamos glorificar o seu nome, sendo testemunhas capacitadas pelo poder do Espírito para pregar o Evangelho do Senhor Jesus em todos os lugares. Amém. Vamos orar?